Sobre este caso do jogador Daniel Alves e os desdobramentos na justiça espanhola, a gente conversa agora com o advogado criminalista Jonas Marzagão. Jonas, boa noite, seja bem-vindo ao Fast News. Obrigado, boa noite, Kalina. Bom, conta pra gente então o que levou a corte a manter o brasileiro em prisão preventiva, quais os motivos, a gente sabe, né? Porque nós estamos acompanhando este caso desde o princípio. Está claro que depoimentos contraditórios, com várias versões do próprio jogador, levam a essa decisão da justiça. Mas quais os outros motivos que a gente pode citar? Eu acho, Kalina, nós temos que pontuar. Principalmente, vamos dizer assim, a prisão preventiva precisa de alguns requisitos básicos. O fato de você ter um poder de vida abastado, né, ser rico, conhecido, não seria um dos pressupostos para a prisão preventiva. Ele prontamente atendeu à justiça espanhola quando foi chamado. Então, esse fato que vai fugir, que iria, na minha ótica, não tem cabimento, porque ele compareceu à justiça. Não tem problema dele, vamos dizer assim, não estar sendo acusado de reiterar esse crime. Porque normalmente você decreta a prisão preventiva de uma pessoa que está respondendo o processo, né, para ela não reiterar o crime novamente. Vamos dizer um caso do estupro aí, que uma pessoa, um carro na rua, a pessoa reconhece aquele carro vermelho, enfiou uma arma na moça, ela vai lá, a polícia prende. Essa pessoa escolhe as vítimas aleatoriamente. Então, assim, se a pessoa representa um perigo para a nossa sociedade. No caso específico do Daniel Alves, eu não vejo elementos, não que não deva, caso seja considerado culpado com o devido processo legal, tem que cumprir a pena, mas nesse momento é uma precipitação. Eu não sei se ele está pagando pelo que aconteceu com o caso do Robinho, que ele acabou sendo condenado em todas as instâncias na Itália e não se entregou à justiça italiana. Imagens, doutor, o depoimento da vítima, a vítima, ela denunciou logo que essa suposta ação, né, porque a gente não pode culpá-lo antes da própria justiça, mas assim que aconteceu essa agressão sexual, ela já chamou a polícia, ela foi filmada por uma câmera que estava no uniforme do policial, ele filmou sem querer, mas isso também ajuda nas investigações. Assim como aconteceu e ela já foi diretamente ao hospital, ela foi atendida, encontraram resquícios de sêmen do Daniel Alves na roupa dela, também no banheiro. Todos esses elementos não levam a isso? Não, Kalina, vamos por etapas. Você falou primeiro os 3 depoimentos que foram contraditórios dele. Primeiro depoimento, ele é uma pessoa casada, negou o fato. Não estou falando que seja o correto, mas isso não é crime. Aí deu uma segunda versão que teve algum tipo de contato com a moça, mas não tinha consumado o ato, e no terceiro falou que consumou o ato. Isso não leva ele a ser autor de crime nenhum, certo? Você chegado a 3 versões que o ônus da prova cabe à acusação. A vítima do caso sempre sexual, os crimes acontecem normalmente em lugar ermo, só tem as 2 pessoas, né? Mas isso também não leva a decretar a prisão preventiva. Esses elementos podem servir realmente para uma sentença condenatória quando chegar no contraditório. Nós estamos ainda na fase inquisitória, que lá na Espanha nós temos o juiz instrutor, né, que seria o juiz das garantias aqui do Brasil, que o pacote anticrime, o ministro Fux suspendeu a eficácia momentaneamente, mas não tem, a defesa não pode perguntar nada, trazer prova nenhuma. Então, assim, é prematuro porque ele atendeu à justiça. Caso condenado, sim, senão nós estamos tendo antecipação da pena. Entendi, doutor. O senhor mencionou o caso do Robinho, então o senhor acredita que, de repente, pode estar influenciando no caso de Daniel Alves? Aliás, a justiça italiana pediu para que Robinho cumpra a punição dele aqui no Brasil. O que o senhor acha disso? Não, eu acho que eles estão corretos, eles têm que, qualquer pessoa, ninguém está acima da lei. Se você, caso teve todo o direito de defesa, foi considerado culpado, deve cumprir a pena imposta pela justiça. Nós vivemos em democracia e acreditamos no poder judiciário. Só que também você não pode prender por ser famoso. Agora, doutor Daniel Alves permanecerá preso até o fim das investigações. Quanto tempo que isso pode durar, né? É possível ter uma estimativa? Não, deixa eu falar, Kalina, veja só bem, estou falando pelo Brasil. Pelo Brasil, vamos dizer, lá não começou ainda, não sei se ficou bem claro, está colhendo provas, tem um juiz por enquanto.
Quando tiver o processo criminal, nós vamos ter um outro juiz que vai presidir o processo. E nesse caso, vamos dizer, se tiver algumas contradições das testemunhas, ele levar provas também, seu benefício, né? A qualquer momento aqui no Brasil pode ser revogado a prisão preventiva, você não precisa esperar acabar o processo. E justamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Defesa do jogador, claro, insiste na inocência dele, então eles podem fazer alguma coisa para reverter essa atual decisão da justiça? É possível? Eu não sei o nível lá, qual grau de jurisdição eles foram. Para mim, vai estar no segundo. Aqui nós teríamos Brasília, o STJ e o STF. Mas eu digo, independente, vamos dizer que essa foi a última instância nesse primeiro momento. Começando a instrução, quando a defesa terá direito a indagar as testemunhas, a apresentar as suas provas, o que não existe agora, e nos crimes sexuais com experiência própria, muita coisa nova acontece durante a instrução criminal. Se caso tiver um elemento que leve o juiz a ver que realmente ele está com razão, com toda certeza ele pode ser colocado em liberdade. Carlo Cauti, uma pergunta, por gentileza? Boa noite, doutor. Eu queria fazer duas perguntas. Boa noite. A primeira se o caso tivesse acontecido no Brasil, exatamente como a Karina relatou, né? Exatamente o mesmo caso numa boate brasileira com o jogador da seleção. O que teria acontecido? O jogador ainda estaria preso? Teria alguma diferença com aquilo que está acontecendo na Espanha? E a segunda pergunta é, como o senhor falou no começo, a prisão preventiva é somente em caso de risco de reiteração do crime, poluição das provas ou eventual fuga do acusado. No caso do Daniel Alves, existe o risco de fuga, porque o Brasil não extradita os seus nacionais e não teria acordo com a Espanha, e o Daniel Alves teria capacidade financeira para fretar um avião e ir embora para o Brasil. Então, você não acha que, de fato, existe um risco concreto que isso poderia acontecer segundo a justiça espanhola? Então, Carlos, vamos para a primeira pergunta sua. No Brasil, poderia acontecer igual? Poderia, como diferente, como na Espanha também, porque depende de juiz, que o direito são interpretações. É lógico que o juiz tem que fundamentar todas as suas decisões, mas são interpretações. Então, ele poderia estar preso aqui como está solto aqui. Ela ter ido no outro dia na delegacia não quer dizer que o fato aconteceu. Não que é um crime hediondo, realmente, precisamos tomar todo cuidado, mas não é, porque normalmente só tem duas pessoas quando acontece. Então, precisa toda a cautela, ainda mais se tratando de pessoa famosa. Primeiro ponto. Segundo ponto, você falou de fuga para o Brasil. Ele teria condições de estar foragido sem ter ido à Espanha. Então, o que causa a espécie? Ele atendeu a intimação da polícia espanhola para poder provar a sua inocência e acabou sendo preso. Então, sabe, isso daí serviria antes, quando ele estava aqui, e ele não quis fazer isso. Ele não tinha necessidade, não tinha o porquê ter ido para lá, ninguém ia levar ele à força. Não sei o caso, estou falando com relação à preventiva, sem entrar no mérito. Só discussão que preventiva é questão processual penal, não é o mérito do processo. Entendi, doutor. Bom, a vítima, ela denunciou o Daniel... A vítima, eu falo vítima, né? Mas ela denunciou... Sim, a suposta vítima. A suposta vítima denunciou o Daniel Alves logo que a suposta agressão aconteceu. Então, como eu disse para o senhor, ainda havia resquícios do crime ali, como o sêmen, né? Do jogador. Sim, mas se teve uma relação consensual... ia ter resquício. Mas qual realmente. Palavra vale neste momento? A palavra de Daniel Alves ou a palavra... O julgador, eu acho que tem que juntar todas as provas, né, para poder chegar com juízo de valor com a maior isenção possível. Então, assim, não basta só, lógico, ninguém está falando, pode ter acontecido isso realmente que a moça está falando, como pode não ter acontecido. Eu acho que é muito prematuro você já bater o martelo, A ou B. O que somente estranha é, você vai lá, quer colaborar com a justiça, provar sua inocência, saiu do México, acho que ele estava, não sei se estava do Brasil, e aí decreta a preventiva. Sabe, se você estiver foragido, não comparece, está ameaçando alguma testemunha, pode esse crime novamente acontecer, aí sim você tem que tirar essa pessoa do seio da sociedade. Agora ali não tem mais outra, não que esse fato seja, se caso aconteceu, não merece toda a punição severa, mas não dá para antecipar. A prisão preventiva antes é uma antecipação da pena, você nem sabe se vai ser condenado.
Então, na avaliação do senhor, o que deveria acontecer neste momento com Daniel Alves? Eu acho que ele deveria ter medidas cautelares diversas da prisão preventiva, com prisão domiciliar, tornozeleira, entregar passaporte, como acontece com estrangeiros aqui no Brasil, também na Justiça Federal. Responde o processo, tem que realmente responder perante a Justiça, mas fique em liberdade. Tá certo, doutor. Advogado criminalista Jonas Marzagão, obrigada pela entrevista. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Até logo.